Boa noite. Obrigado, amor. Paz do Senhor Jesus. Mais uma quinta-feira, né? Abençoada. Pega o relógio para o papai, por favor. E Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. E vamos fazer esse culto, né? Um culto racional, um culto dirigido a Deus, em forma de gratidão às nossas vidas, né? Gratidão às nossas famílias, gratidão aos nossos ministérios, porque cada um de nós tem um ministério e unidos todos simplifica num só: levar a boa nova a todas as pessoas, né? E é isso que nós temos que fazer, levar essa boa nova da palavra de Deus. Deus, Ele escolhe várias pessoas e capacita elas de formas diferentes, para que elas venham ser usadas por Deus. Como nós estamos estudando sobre os anjos, a Bíblia diz que eles são espíritos, né? E são espíritos ministradores, né? Espíritos que ministram a nós, ministram as pessoas, é o que traz a boa nova até nós, a vontade de Deus, né? A palavra de Deus. Os anjos do Senhor, espíritos ministradores. E também, não só ministram, mas também alguns outros anjos, né, foram criados por Deus também para adorá-lo, né? E outros também para guerrear, né? Guerrear por quem? Por Deus. Ninguém precisa guerrear por Deus, porque Deus é Deus. Se Deus fazer assim num estalar de dedo, Ele termina com tudo, né? E começa tudo novo do jeito dele. Mas Deus criou esses espíritos para cuidar da igreja viva dele. E quem são as igrejas vivas? Quem são a igreja viva? Somos nós. Nós somos a igreja viva. Então é por isso que os anjos do Senhor foram criados para nos auxiliar, para nos ajudar e também para guerrear por nós. Porque nesse momento, os anjos do Senhor, esses espíritos, estão guerreando no plano espiritual ao nosso favor. Você acha que o diabo, né, o encardido, vamos falar assim, para não propagar o nome do infeliz, você acha que o encardido queria que vocês estivessem hoje aqui cultuando a Deus, ouvir uma palavra de Deus, sentir a presença de Deus de uma forma diferente, ou estar em comunhão conosco, com os irmãos? É lógico que o encardido não queria isso. O encardido, ele queria que você se atrasasse de toda maneira, que você desistisse do culto, igual muitas pessoas desistem. O encardido quer colocar circunstâncias ao nosso redor para que nós pensamos assim: deixa o culto para mais tarde, né? Mais tarde eu assisto. Então são coisas fáceis que o encardido coloca na mão de algumas pessoas para manipularem tanto elas como elas mesmas manipularem as coisas, né? Mas Deus não se deixa ser manipulado, irmãos. O que Deus vê no alto dos céus é o nosso esforço, é a nossa vontade de estar na presença dEle, é a nossa vontade de estar cultuando a Ele, seja na igreja física, seja na igreja através da internet, que você pode dizer que é uma igreja física, porque o seu lar, a sua casa é uma igreja. Então nós
somos a igreja do Senhor. E os anjos do Senhor, esses espíritos, nos defendem, nos ajudam, nos auxiliam. Amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado, meu Pai, por mais uma quinta-feira, mais uma meia semana que o Senhor nos deu. Obrigado, meu Deus, pela dádiva de poder te servir. Obrigado, meu Deus, pela dádiva de sentir a Tua presença em nossos lares, em nossas casas, em nossas famílias, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Tua graça. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, nos trazido, nos sustentado. Obrigado, Deus, porque não tem faltado o pão e a água de cada dia. Obrigado, Deus, porque não tem faltado a Tua palavra para nossas almas. Obrigado, meu Deus, e estamos aqui gratos a Ti pela nossa vida, pela cura que o Senhor tem dado a muitas pessoas e pela salvação de almas que o Senhor tem nos mostrado através também do Seu chamado aí nos céus. Quando o Senhor chama alguém para ir morar nos céus. Oh, meu Pai, obrigado, Senhor. E nós queremos Te louvar, meu Deus, pelo Deus que o Senhor é. O Deus que fez a terra, fez os céus, fez os mares, fez tudo e todos. Criou tudo e todos. Obrigado, meu Deus. Nós Te louvamos e Te bendizemos. Também, Senhor, Te agradecemos, Senhor, pelos Teus anjos que estão nos auxiliando sempre, nos ajudando sempre, guerreando por nós. Nós não oramos aos anjos, nós não adoramos aos anjos, mas nós adoramos ao Criador, que criou tanto os anjos como a nós também. Obrigado, meu Deus, pela dádiva da vida. Obrigado, Senhor, por tudo de bom que tem feito por nós. E nesse momento também oramos a Ti, meu Deus, pelas pessoas, meu Pai, que estão participando desse culto, Senhor. Pelas pessoas, pelas famílias delas, Senhor. Coloca as Tuas mãos, Senhor, porque tem pessoas que estão enfermas e tem outras, Pai, que estão intercedendo, Senhor, por alguns entes queridos que estão enfermos, Senhor. Que o Senhor, na Tua infinita graça e misericórdia e compaixão, coloque Tuas mãos, Senhor, nessas famílias, Pai, nas pessoas que estão enfermas, Senhor, e tira essa enfermidade, Deus, em nome de Jesus. Nós Te pedimos com tanto amor e tanta fé, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o Deus que fazia milagre no passado e ainda faz milagre hoje, meu Pai, no presente. Oh, meu Deus, oramos pelas pessoas que estão internadas, pessoas que estão na cama, pessoas, Senhor, estamos orando por aquelas que estão trabalhando também neste momento, que participam do culto, Senhor. Pessoas, meu Pai, ao quais se viraram nos 30 segundos hoje, Senhor, para estarem aqui no culto. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, abençoe essas pessoas grandemente, Senhor, derramando, meu Pai, sobre a vida delas, Senhor, toda sorte de bênção, Senhor, e guardando-as, Senhor, para o dia que o Senhor há de voltar. Através dos Teus anjos, Senhor, acampa o Teu anjo, Senhor, ao redor dessas pessoas, como o Senhor já tem acampado ao nosso redor. E assim nós Te agradecemos, Te bendizemos e oferecemos a Ti esse culto, meu Pai, para a glória do Senhor, em forma de gratidão, de louvor. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Deus. Deus nos socorra. Vai lá que a Deus vai cuidar de você. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Vamos adorar a Deus, que em todo momento, em toda hora, em toda circunstância, Ele é o único
coração, muitas vezes nós vemos muitas pessoas, muitos homens, né, que querem a honra para Ele, a glória para Ele, mas só existe um na Bíblia que nós devemos exaltar, que nós devemos engrandecer, que nós devemos adorar e glorificar. Porque tudo que nós fazemos não é para a nossa glória, como a Bíblia ensina, mas sim para a glória de Deus. Então vamos adorar a Deus, vamos glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar.
presença é o lugar onde eu quero habitar. Como é bom quando nós podemos sentir a presença do Senhor. Como é bom quando nós temos esse privilégio de sentir a presença do Senhor. Porque algo diferente acontece na nossa vida que nós realmente não podemos explicar. É uma sensação muito boa, uma sensação de paz, é uma sensação de preenchimento de vida. E quando nós sentimos essa presença, e muitas vezes quando eu canto esse louvor, que eu quero estar na presença do Senhor, a vontade que me dá, o sentimento que eu tenho é que Jesus volte para nos buscar. Essa é a vontade, é uma alegria que a gente sente, uma alegria de querer estar no céu. E é por isso que nós buscamos a cada dia, enquanto Ele não volta para nós, nós temos essa vontade de estar com Ele, buscando ao Senhor a cada dia. A gente, quando nós temos o Senhor e nós temos certeza de onde nós vamos e o que nós estamos buscando, que é a nossa salvação, existe diferença na vida da pessoa. Isso aí nós já sabemos. E eu queria falar, né, aqui que eu vi um vídeo que me deixou assim alegre, espiritualmente alegre, que com certeza muitos de vocês, muitas pessoas viram um vídeo do momento em que o cantor Lázaro, né, ele estava sendo entubado. A gente tem ouvido muitos relatos de pessoas que na hora que ela vai ser entubada, ela entra em desespero, porque ela não tem certeza se ela vai voltar, e ela tem medo da morte, e ela não quer morrer por inúmeras circunstâncias. Mas naquele vídeo, para quem viu, o Lázaro, a enfermeira estava cantando um louvor, e ele estava tranquilo, ele estava sorrindo, ele estava em paz. Porque ele sabia no Deus que ele servia, ele sabia no Deus que ele cria, e ele sabia para onde ele ia caso ele não voltasse. Isso não é ninguém que falou, isso eu que estou falando, porque quando nós servimos esse Deus e nós temos essa certeza, é essa sensação que nós temos de descanso em qualquer situação. Eu muitas vezes falo que hoje eu não tenho medo de morrer, não tenho mesmo. O medo que nós temos é que nós temos duas meninas pequenas, né? 2 filhas pequenas. Então esse é o medo de deixar as filhas. Mas medo de morrer a gente não tem não, porque nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos o que nós pregamos, por que nós pregamos e a sinceridade dessa pregação. Nós sabemos que nós queremos buscar o Senhor. E é isso. Ficamos tristes, né, quando alguém morre. Exatamente, nós nos entristecemos pela dor da saudade, que isso aí não tira, é só o tempo que cura. Mas mesmo assim, nós temos o nosso Espírito Santo que vem consolar o nosso coração quando nós queremos e quando nós deixamos o nosso coração ser consolado. Que nós possamos buscar essa paz, essa santidade do Senhor, para que Ele entre nas nossas vidas e nos dê tranquilidade. Se você souber, cante aí na sua casa. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem
e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Glórias a Deus. Exalar mais de Deus, né, irmãos? O que é exalar mais de Deus? Quando nós corremos, quando nós estamos suados, sujos, né? Às vezes num dia de trabalho, ou sei lá, vai caminhar,
vai fazer alguma coisa, acaba se sujando, né? Vai mexer numa horta, numa planta. Bom, às vezes a gente exala um odor, né? Algo que não é cheiroso. Mas isso é por causa do trabalho, por causa às vezes do esporte. Mas exalar, né? É as pessoas verem em nós e sentirem de nós Deus, o Espírito Santo. Sabe quando alguém começa a falar para você assim, ó, parece que alguma coisa está diferente na sua vida. Ou outras vêm e vão falar assim para você, alguma coisa mudou em você. Ou algumas vão dizer, olha, você mudou, hein? Então isso é exalar de Deus, é mudança. E quando nós mudamos, as pessoas sentem Deus em nossas vidas. Existem aquelas que vão odiar a gente. E muitas das vezes até pessoas que caminhavam conosco. Pessoas que caminham com você. Mas a partir do momento que você começa a servir a Cristo, algumas pessoas fogem de você. Por quê? Porque existem pessoas que não têm a coragem que você tem, não têm a vontade que você tem de buscar saber sobre o reino espiritual, sobre o plano espiritual, sobre o próprio Deus. Muitas pessoas, elas vivem, irmãos, na teoria do que ela aprendeu pela boca de alguma pessoa antigamente. Mais ou menos assim, Deus é bom. Pronto, a pessoa já sabe que Deus é bom, pronto, para ela então, ela não precisa buscar Ele, não precisa servir Ele, não precisa fazer nada, porque Ele continua sendo bom, e Ele continua. Só que tem pessoas que ensinam somente Deus é bom, e esquece da outra palavra, Deus é justo. Então não pense você que está buscando a Deus, que Deus não vai fazer justiça. Tipo assim, mas Senhor, eu estou te buscando, e aqueles que não estão te buscando vão ganhar o mesmo lugar que eu? Não. Você vai ter o seu galardão lá em cima. Você vai ter a tua vitória lá em cima. Enquanto muitos irmãos estão tendo as suas vitórias aqui na terra. A Bíblia diz que, o próprio Senhor fala, né, que as bênçãos deles foram lá na terra. São terrenas, foram terrenas. Agora, as bênçãos daqueles que buscam e temem ao Senhor são espirituais. São nas mansões celestiais. E outra coisa, e ainda a Bíblia diz que quando Deus se agrada, Ele ainda abençoa nós perante todo mundo. Então às vezes você não tem dinheiro, não tem bens materiais, mas Deus Ele te abençoa de algumas maneiras que nem as pessoas vão acreditar. Como que aquela pessoa lá está lutando sozinha? Como aquela pessoa lá chora todo dia por causa dos entes queridos? Como que aquela pessoa às vezes está desempregada? Aquela pessoa está doente? Aquela pessoa não tem bem material de riqueza nenhum, mas ela tem tudo isso? Olha lá quem que é que vai te dar tudo. Olha quem que nos dá tudo. Deus, simplesmente Deus. Senhor, obrigado, meu Pai, pelos teus louvores. Obrigado, meu Deus, pela oração. E agora, Senhor, entramos na palavra de ensino. O Senhor apregou as tuas palavras no coração de cada pessoa, como o Senhor tem apregoado já as palavras dos louvores e das palavras que fizeram a pastora Eire, meu Pai, tua serva, Senhor. Que o Senhor continue, meu Pai, apregoando a tua vontade, as tuas boas novas em cada coração.
e nos ensina a caminhar de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, que eu nunca engane, meu Deus, nenhum dos seus escolhidos, e que eu também não me engane, mas que seja feita somente a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então existem muitas pessoas assim, irmãos, que vivem um passado que aprendeu pela boca de outras pessoas, né? Nós estamos falando sobre os anjos. Existe uma passagem que a gente vai entrar depois nela, mas ela fala sobre o anjo da guarda. Mas que passagem é essa, pastor? Não é bíblica. É a passagem que alguém um dia nos ensinou, que nós nascemos com o anjo da guarda. Mas a Bíblia Sagrada não ensina que nós nascemos com o anjo da guarda. Que uma criança, quando nasce, por mais que ela venha, né, do pecado, né, do desejo, a criança, ela nasce pura, ela nasce sem pecado dentro dela, ela não sabe o que é pecado. E aí os anjos que estão a nos ajudar, nos auxiliar, nos defender, são anjos mandados por Deus. E aí tem alguns ensinos que diz assim: não, mas o anjo da guarda é aquele que fica acampado, né, ao nosso redor. Amém. A Bíblia ensina isso em Salmos, né? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles, aí vem a palavra-chave, irmãos, daqueles que confiam, daqueles que buscam e daqueles que temem a Deus. Está entendendo? Então, se a pessoa não busca, se a pessoa não confia, se a pessoa não teme, é difícil o anjo do Senhor estar do lado dela. Muitas das vezes pode ser o anjo do encardido, porque quando o encardido foi lançado fora do plano celestial para a terra aqui onde nós vivemos, junto com esse anjo, né, maligno, que ele era o príncipe ali então dos anjos, né, junto com ele, com Lúcifer, né, com Satanás, junto com ele veio 1/3 dos anjos também, né? E são milhares, irmãos, de anjos, porque no plano espiritual há milhões de anjos, milhões de milhões, milhares de milhares. Então, olha só, existe tanto os anjos bons, os espíritos bons, né? Que são, a Bíblia diz que são os anjos, que são espíritos ministradores, como os espíritos malignos, os anjos maus. E eles estão ao nosso derredor, enquanto os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Olha a dádiva de servir a Deus. E quando você intercede por uma pessoa que está nas mãos, nas garras do encardido, é automático. Os anjos que estão acampados ao seu redor, juntamente com os anjos, né, que Deus também dá ordem a eles, porque não é o ser humano que dá ordem, vai lá, anjo, e faz alguma coisa em nome de Jesus. Não, nós não fazemos isso. Agora Deus faz. Então quando você intercede e ora por uma pessoa, né, que ela está ali possessa, né, com uma possessão demoníaca, né, pode-se dizer assim, ela está nas garras do encardido, então os anjos de Deus vão lá guerrear por ela, tá? E outra, quando ela também dentro de si, ela vê que ela está fazendo mal, que ela já está se arrependendo, que ela quer Deus, então ela começa a buscar Deus e cai de novo em tentação, e busca Deus e cai em tentação, mas chega uma hora que ela consegue buscar Deus, tá? Porque já é um trâmite ali de luta dentro dela, né? E ela não está sozinha, porque além de ter uma igreja viva orando por ela, ainda existem os
os anjos do Senhor defendendo aquela alma, defendendo aquela pessoa. Porque Deus criou os anjos para nos ajudar, para nos defender, para guerrear por nós. Você crê que tem um anjo aí do seu lado agora? Ou milhares dele aí? Eu creio, em nome de Jesus. E mais uma vez eu quero deixar o texto que eu acho que eu deixei semana passada, que se encontra em Hebreus capítulo 1. Eu vou ler aqui o versículo 14. Vou ler o 4, irmãos, o versículo 4 e o 14, olha só. Amém? Hebreus capítulo 1, versículo 4. Assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos, Ele deu um nome superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum dos anjos: você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Os anjos foram criados por Deus. Você não lê na Bíblia o Deus chamar os anjos de filhos, né? Apesar que lá em Jó tem lá que, né, Deus faz uma reunião com os seus filhos, né? Então a gente diz que Deus é tão pai, tão amoroso, porque Ele é o Criador, que Ele, né, se intitula realmente ali, ou melhor, pai de todas as criaturas que Ele cria, né? As criaturas viventes, que têm espírito vivente, né? E apesar que os anjos não são um corpo vivente, né? São espíritos que vivem, criados por Deus, né? Mas Ele fez Jesus Cristo acima desses anjos, e o nome de Jesus Cristo acima de todos os nomes dos anjos, porque os anjos têm nomes. A Bíblia nos relata, acho que dois, não me lembro agora, 2 ou 3, né, nomes, acho que é dois nomes. E acho que é Miguel, Gabriel, né? E nisso Deus já está dizendo que nem Miguel, que é o príncipe do exército de todos os anjos, nem Gabriel, que poderíamos dizer assim que é o secretário particular de Deus, né? Porque Gabriel assiste, está do lado de Deus. Gabriel, ele não é o anjo guerreiro, né? É o anjo que pega espada e sai matando todo mundo. Não, ele é o anjo que ministra as boas novas. E a gente vê tanto lá no Antigo Testamento para Daniel, quando a gente vê para Maria, né? Quando ela vai dar à luz, ou melhor, antes dela dar à luz, quando ela vai ficar grávida, né, do Espírito Santo. E nós também vemos, acho que em Zacarias, né? Se eu não estiver enganado, essas 3 passagens que falam sobre Gabriel. Então ele é o anjo que assiste, né, ao lado de Deus. Ele não foi criado para guerrear, apesar que todos os anjos são do exército, né? Então quando se fala do exército, sempre uma função no exército tem. Qual é a sua função no exército de Deus? Né? Nós temos que saber aonde a gente pode se posicionar, para que Deus possa nos usar, né, para levar as boas novas a todos. Então aqui, e Deus só chama um ali de filho, né, que é Jesus. E no versículo 14, irmãos, então, o que são os anjos? Isso é uma pergunta. Aí vem a resposta. Todos eles são espíritos que servem a Deus. São espíritos ministradores, os quais Ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Amém? Então é isso, espíritos ministradores. Entre as múltiplas funções exercidas pelos anjos, destaca-se de forma particular
a orientação e a ministração ao povo de Deus. Essa é a mais particular, né? Fora, né, aqui guerria por nós. Mas você vê que quando Miguel foi brigar com o encardido sobre o corpo de Moisés, Miguel ele apenas repreende o encardido em nome de Deus, né? Então Deus te repreenda, pronto, acabou. Não precisou ficar com gritaria, com qual é seu nome, demônio, né? Não precisa disso, isso não leva nós a salvação nenhuma. Isso pelo contrário, irmãos, quando você fica muito conversando em alguns lugares, né, que a gente vê na televisão, ou a gente já viu até mesmo pessoalmente, né, quando a gente é convidado a pregar a palavra de Deus em algumas religiões, algumas igrejas, a gente vê assim, algumas pessoas perguntando o nome do demônio, perguntando quem enviou ele. Irmãos, o demônio já é um ser mentiroso. O único título que a Bíblia dá a ele é pai da mentira. Pronto, ele é mentiroso. Aí você imagina, você está numa igreja e está sendo televisionado ou está sendo assistido por, né, centenas de irmãos. Aí de repente, o pregador ali, o que está expulsando o demônio, fala assim: como é que você chama? Aí ele fala assim: eu sou, né, o fulano, né? Eu vim lá das trevas, tá bom? Quem te mandou tormentar essa pessoa? Aí ele fala assim: foi a cunhada dela, foi o tio dela, foi o pai, foi a mãe, foi a filha, foi a neta. Você entendeu, irmãos? Sabe o que vai acontecer na cabeça dessa pessoa que vai estar ouvindo isso? A primeira coisa que ela vai fazer, ela vai ser usada pelo demônio agora. Porque a primeira coisa que ela vai fazer é brigar com os parentes dela, ou brigar com o vizinho, ou com algum amigo. Quem me mandou fazer esse trabalho, quem fez o trabalho foi um amigo que trabalha com ela, e esse amigo, ele é assim, assim. Aí a pessoa já começa a viajar, e ela já começa... Irmãos, quando é uma coisa, às vezes, particular, que Deus revela, Deus está revelando, é diferente. Quando Deus revela, cuidado com certa pessoa que você está andando, essa pessoa vai te levar para o inferno, porque você não vai conseguir levar ela para o céu, porque ela tem mais palavra do mundo para te falar do que você ter palavra de Deus para falar para ela. Então é Deus que está falando muitas das vezes. Às vezes Deus fala, cuidado, né? Às vezes numa reunião em particular, num culto dentro do próprio lar, e aí Deus acaba revelando, ó, cuidado com certa pessoa, assim, assim. Então você já sabe quem é, você vai tomar cuidado, mas quem está falando é Deus. O problema é quando a coisa é escancarada, mas pela boca do demônio, do espírito maligno, do anjo caído. Aí é que nós temos que tomar cuidado, porque aí ele vai querer propagar o que, irmãos? A verdade? Lógico que não. Ele vai querer propagar a mentira. É a mentira que ele vai propagar, e não a verdade. Então é orientação, ministração, e eles também guerreiam por nós, né? Aqui em Hebreus então está dizendo, em 1 Reis, no capítulo 19, 5 e 7, diz assim: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou, ele viu, e junto à cabeceira um pão cozido sobre a pedra. Nós falamos disso, né, semana passada. Às vezes a gente está cansado, abatido, triste, chorando. Às vezes a gente está de luto por alguém que faleceu, por alguém que morreu mesmo, por alguém que partiu, né? Nós não podemos julgar quem morre e falar assim: e aquela pessoa morreu sem Deus, foi para o inferno? Não, irmãos, nós não podemos falar isso, porque no último segundo daquela pessoa, quem estava com ela não era nós, era Deus, tá? Então só Deus sabe quando a pessoa vai para baixo ou vai para cima, tá entendendo? E aqui a gente lembra que a gente está falando sobre Elias, né? Que Elias, ele está tão abatido,
ele está com uma depressão tão grande, com medo de morrer, e além com medo de morrer, ele ainda estava em luto, né? Porque ele viu muitos irmãos em Deus, né? Da parte de Deus ali, muitos irmãos ali que eram profetas, serem assassinados também, né? E ele estava com medo de tudo, então ele cai em depressão. E ao mesmo tempo aquele negócio, será que Deus é mesmo na minha vida? Né? Será que Deus até agora Deus me usava? Será que Deus vai continuar me usando? Até agora Deus era na minha vida, será que Ele continua? E aí Deus mostra para ele. Então às vezes você aí que está aí no lar, você hoje passou por um mal bocado. Você passou por um luto, você passou por uma intercessão por um ente querido que está doente, você às vezes está doente, você está desempregado ou está faltando alguma coisa, e você então acaba querendo desistir das coisas, querendo sentar e não levantar mais. E aí hoje você sentiu um toque de um anjo dizendo para você: levanta, anda, faz alguma coisa, levanta, o culto vai começar, levanta, vai ajudar quem precisa, né? Levanta, porque ao seu lado existem pessoas que precisam de você, porque você é forte, e algumas pessoas que estão do seu lado não são fortes igual a você. Por isso que Deus te chamou, por isso que Deus te escolheu, amém? Nem sempre podemos ter consciência da presença dos anjos, ainda que eles estejam ao nosso redor, nem sempre podemos predizer como eles aparecerão. Aquele louvor que diz, né? Como é que aquele louvor fala? Às vezes nós acolhemos anjos dentro de casa, não é isso? Sem saber, você lembra ou não? Você lembra, amor? Não, só esse pedacinho. Às vezes, não é acolhemos. É uma coisa assim, irmãos. Perdão. Às vezes a gente colhe anjos dentro de casa e a gente nem sabe que é anjo. Tá? Às vezes hospedamos. Isso, a pastora está lembrando aqui. Às vezes, irmãos, tudo que eu não sei, eu recorro a ela. Aí eu acho que ela tem que saber na hora também. Olha só. E às vezes também nós encontramos pessoas na rua que às vezes a gente nem sabe quem são. Ela nos ajuda. Às vezes nos dá uma palavra de ânimo. E aí nós nem sabemos quem são. E dentro de casa às vezes entram pessoas que você realmente nem sabe que você hospedou um anjo dentro da sua casa, né? Uma pessoa ali ministradora de Deus. Interessante. Eliseu, né? Que ele pediu para que Deus mostrasse a Geazi, mas ele estava enxergando o exército de anjos. Isso, Por isso que nós temos que pedir para Deus, e não é pecado pedir que Deus nos abra os nossos olhos espirituais, irmãos. Tá? Não é pecado você pedir. O pastor está dizendo, Eliseu estava vendo lá os anjos, as carruagens, né? E os anjos de fogo, né? Carruagens de fogo, e Geazi não estava. E Geazi andava com Eliseu. E aí ele disse: Senhor, abre os olhos do menino, para que veja. E aí Deus abriu. E um dia nós também teremos os nossos olhos abertos para nós vermos realmente esse enigma espiritual que existe totalmente. Amém? Você crê que um dia Deus vai abrir os seus olhos para você ver esse enigma sendo aberto espiritualmente na sua frente? Amém, irmãos? Se preparem, tem que ter coragem. Vamos lá. Muitas experiências do povo, a Bíblia nos garante, entretanto, que um dia as escamas dos nossos olhos, né, cairão, e nós vamos enxergar esse plano espiritual, tá?
Muitas experiências do povo de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, indica o auxílio dos anjos. E a Bíblia nos diz que Deus ordenou os anjos que auxiliassem o seu povo, a todos os que foram comprados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, se você foi comprado, porque a Bíblia diz que você foi comprado, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, tá? Porque antigamente, quando o povo ia pedir perdão pelos seus pecados, o que apagava o sangue, o que apagava o pecado? Era o sangue dos animais, era o sangue das pombas, que eram pessoas pobres e miseráveis, né, que não tinham dinheiro e só podiam ter uma pombinha, né, para comprar ali, um dinheirinho para comprar uma pomba. E também existia já a classe média e a classe alta, né, que seria já ali um carneiro, uma ovelha e até um boi, né, tudo sem mácula, sem mancha, né. E então eles davam para o sacerdote, e o sacerdote matava, e o sangue era aspergido, né? E a purificação do pecado daquelas pessoas já estava feita. Agora, eles tinham que fazer isso, irmãos, todo ano, tá? Todo ano tinha que fazer isso. Nós não precisamos sacrificar animal nenhum, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, deu a vida por nós, que se chama Jesus Cristo. Então Jesus já pagou o preço, e o preço foi pago caro, com o sangue do próprio Cristo, o sangue de Jesus. Vamos continuar aqui. O assunto no Antigo Testamento, os anjos ministravam e auxiliavam o povo no dia a dia. Olha só, lembra que eu disse aqui sobre... Amor, você procura para mim ali, quando o anjo fala com Agar, por favor. Está em Gênesis, capítulo 16. Quando eu disse que Agar, ela foi rejeitada por Sara, sua senhora, e quem que foi confortar ela? O anjo do Senhor. Então eu quero dizer para você, quando você for rejeitado por alguém, se prepare, que além do Espírito Santo estar aí com você, ainda Deus envia um anjo para confortar e para trazer um conforto maior para a sua vida, tá? E te dá um incentivo, né? Sai desse chão e põe-se a caminhar, porque o caminho ainda é longo. Pode ser estreito, irmão. Pode ser longo, mas é verdadeiro. É o caminho da verdade, amém? O livramento de Ló. Lembra de Sodoma e Gomorra? Antes da destruição? Chegam os anjos do Senhor a Sodoma e Gomorra. E eles vão aonde? Eles vão na cidade pregar o Evangelho? Não. Aquelas pessoas sabiam que existia um Deus. Mas eles foram na casa de Ló, que era sobrinho de Abraão. E quando eles chegam na casa de Ló, eles avisam Ló: olha, ajeita as suas coisas aí, pega a família e vai embora, porque Deus vai trazer juízo. Até então as pessoas estavam pensando que Deus era só amor, por isso que eles faziam o que faziam, bagunçavam o que bagunçavam, e achavam o seguinte: se Deus for fazer alguma coisa, vai fazer daqui 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Faz 1000 anos que eu fico ouvindo, faz 1000 anos. Faz mais de 2000 anos que eu ouço que Jesus vai voltar. E ainda Jesus não voltou. Mas vai voltar. Vai voltar. E ele vai pegar muitas pessoas que estão cochilando, tá? Dormindo. E não estão vigiando. Estão se divertindo. Vamos se divertir. Não é pecado se divertir. Está lá se divertindo. Jesus volta, essa fica. E vai sofrer. Tá? E vai sofrer. Essa é o linguajar que a gente tem que falar. Então Ló saiu com as suas filhas. E o anjo disse: olha aqui que é o anjo ministrando uma boa nova. Não olhem para trás. Se fosse hoje em dia, eu já preguei aqui, se fosse hoje em dia, os anjos chegam para nós, né, como eles têm vindo até nós,
e ele fala assim: olha, irmãos, filhos de Deus, subam a colina e não olhem para trás. Irmãos, a gente não vai olhar para trás, mas tem muita gente que, se levar o celular, vai tirar uma selfie, porque vai querer ver o bicho pegar lá atrás, entendeu? Vai querer comprovar se Deus está destruindo ou não. Vai querer ver se os inimigos estão sofrendo ou não. E Deus está falando, hoje Deus está falando dessa maneira: se você colocou a mão no arado, se você sabe que você está no caminho verdadeiro, não olhe para trás. Não olhe para trás, caminhe para frente, leve as pessoas para frente. É lógico que nós não esquecemos do nosso passado, mas a gente não fica pregando o nosso passado. Nós temos que pregar o futuro, nós temos que pregar o hoje, porque o hoje nos traz a boa nova, que Jesus ainda, a palavra diz que Ele está por vir, e Ele virá. Outra, a preservação da vida de Ismael, né? Quando com sua mãe peregrinava lá no deserto de Berseba. Quem que era a mãe dele? Era Agar. Chama? Acho que não é no 16, não, lá no 21. Ah, no 21? Ah, é. Ah, tá. Deus fala com ela no 16 que ela vai ter um filho. Ah, Deus fala para Agar? O anjo do Senhor. Fala Agar. Conversa com Agar, prometendo a ela um filho. No 16. No 16, então, o anjo do Senhor promete a Agar um filho. E no 21? No 21 é quando ela está no deserto. E aí o anjo fala o quê? 21, Gênesis 21. Lê só onde fala? Se quiser ler de baixo, não precisa. E afastando, tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Está vendo, irmãos? Tenha fé, que eu tenho certeza absoluta, em nome de Jesus, que Deus vai abrir os seus olhos para você sair desse beco sem saída que você imagina que você está, desse plano maligno que quiseram pôr você no meio. Você pode ter certeza que Deus vai enviar um anjo, como enviou para Agar, e ele vai te dar ali uma luz ali naquele momento, para você não desistir, para você não parar. E isso é o que o Espírito Santo dentro de nós, ele fica apregoando em nós: não para, não desista, caminha, persista. Você não está sozinha, você não está sozinho, mas tem que perseverar, não pode parar, e não pode ser aos trancos e barrancos. Quanto mais você perseverar, mais Deus vai te abençoar, vai abrir os teus olhos espirituais, e você vai ver que na sua frente há uma porta de escape. Agar deixou o filho num canto e ela foi para morrer no outro. Só que quando chegou lá, o anjo disse para ela: pega o menino. E quando ela pega o menino, é que ela levanta, que ela obedece a palavra, ela automaticamente ela vê lá na frente dela pode-se dizer ali, um poço de água, né? Ele fala um poço. Um poço de água, está vendo? E Ismael se torna ali um grande guerreiro, né? Ele manuseava muita flecha, né? Ele era um grande guerreiro.
E Deus tornou ele o pai de um povo gigantesco. Tá? No Novo Testamento, a gente vê no Novo Testamento, né, os anjos também trabalharam. A gente vê no Novo Testamento a orientação do anjo a José, quando ele diz assim, José, não foge não, filho, casa com Maria. Tá? Eu estou dizendo nessa linguagem que é para a gente entender. Porque José intentou fugir quando Maria disse para ele que estava grávida. E aí o anjo aparece para José em sonhos, né? E tem gente que não gosta de falar que sonhou com um anjo porque acha que é pecado ou acha que é demônio. Anjo não é demônio não, filho. Se for o anjo de Deus, não. Tá? E outra, o anjo de Deus, ele vai mostrar coisas boas, né? Tanto para o nosso dia quanto para o nosso futuro, que é em Cristo e com Cristo. Então ele diz, e José ouve e obedece à palavra, e ele não foge, ele casa com Maria, né? E aí depois, uma outra vez, ele vem e orienta José a fazer o quê? A fugir. Mas aí a fugir com quem? Com Maria e com Jesus. Então veja só, os anjos do Senhor trabalham lá no Antigo Testamento, lá no Novo Testamento, e trabalha em nosso presente. Porque nós conhecemos irmãos, né, que já deram testemunho, que sofreram um tipo de infarto, né, e morreram por alguns segundos, e chegaram a ser, né, arrebatados do corpo. E eles viram muitas coisas, né? E outros relatos de pessoas que realmente viram uma pessoa no quarto do hospital, e depois pergunta sobre essa pessoa, ninguém conhece, né? Mas ele era o médico. E nós cremos que o próprio Deus, ele é o médico dos médicos, né? E ele, se ele quiser, ele se transforma realmente, né, em uma pessoa. É uma teofania, né? É o anjo mesmo, né, que é o próprio Deus, tá? Então, ninguém consegue explicar Deus, irmãos. Então vamos lá, olha só. E a função de ministrar conforto e alegria para o povo de Deus nas cartas de João às 7 igrejas, né? Por isso que depois em cada carta diz, né, ouça o que diz o Espírito às igrejas, né? Então, alguns ensinos a gente fala, ouça o que diz, né, ouça igreja, o que diz o Espírito. Aí fala assim, quem que é? É o pastor daquela igreja, é o líder daquela igreja, né, o líder espiritual daquela igreja, né? Irmãos, existem vários ensinamentos, mas o importante é que Deus envie os anjos, espíritos ministradores, a qualquer lugar que Ele desejar, sendo na igreja ou seja dentro de um lar, tá bom? E Ele usa quem Ele quiser, tá? Guardas do povo do Senhor, função que eles exercem como guarda e protetor. O anjo que acampa ao redor dos que o temem e os livra. Quem que é? O anjo do Senhor. Quando a Bíblia fala assim, ó, o anjo, e não um anjo, significa que é o próprio Jesus, né, o próprio Cristo, o Espírito ali, né, do próprio Senhor, que está acampado ao nosso redor, que está acampado do nosso lado. E aqui, e só para os irmãos entenderem, eu vou repetir, mas ele só acampa ao lado daqueles que o temem. Está entendendo, irmãos? Não, eu acredito em Deus, mas não teme a Deus, não obedece, não confia. Então fica difícil Deus trabalhar. A única coisa que Deus faz é ter misericórdia, né? E
dando força, até abrir os olhos espirituais. Aí a pessoa, além de confiar, de amar, de adorar, ainda começa a temer, né? E temer a Deus não é assim, ai, Deus, eu tenho medo do Senhor, ai, não é isso aí. Não é para nós ter medo, não é esse nome medo. Temer é respeitar, temer é a gente saber o que a gente está fazendo no dia a dia. Temer a Deus é quando a gente às vezes, né, pode falar uma besteira da boca, e aí a gente não está nem aí, não se arrepende. E aí Deus olha lá e diz assim, mas como que fala que me teme? Né? Se da boca dele ele manda os outros ir tomar lá naquele lugar, chama a mãe dos outros de filho não sei das quantas, fala que os outros não prestam, fala que não sei o quê. Irmãos, generalizando, todo ser humano é falho, tá? Só que nós não podemos ficar errando na mesma falha. Nós temos que buscar se esforçar, melhorar e temer a Deus, respeitar o que Ele deseja. Vamos percorrer aqui. Então, uma outra passagem em Salmo 91 diz assim: porque os seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Quer dizer, Deus dará ordem aos anjos, tá? A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus foi tentado, né, o encardido disse para ele: olha, você está aqui no alto do pináculo, está vendo o povo lá embaixo, está vendo os reinos, está vendo aquelas bênçãos materiais, eu vou dar tudo para você. E a única coisa que você tem que fazer é me adorar, né? E outra coisa, se você se jogar daqui desse alto pináculo aqui, a palavra diz que Deus dará ordem aos anjos para que eles te peguem, para que eles te agarrem. Só que tem uma coisa, irmão, se Jesus pulasse naquele momento, o Jesus homem, ele sabia que os anjos do Senhor iam sustentá-lo. Porém, ele ia tentar a Deus. Sabe quando a Bíblia diz assim para nós: não tente o Senhor teu Deus? É mais ou menos assim. A gente sabe que Deus faz as coisas por nós, mas nós temos que deixar a natureza de Deus fazer por conta dele mesmo, e não por nossa conta. Eu ordeno que Deus faça isso, ou senão eu estou falando que vai acontecer agora, porque Deus vai fazer. Deus faz se Ele quiser. Nós não damos ordens a Deus. A única coisa que o homem faz é orar, interceder e clamar a Deus, enquanto o homem está vivo, tá? Porque quando a pessoa morre, ela não ora mais e ela não intercede mais do lado de Deus. Quem intercede do lado de Deus, espiritualmente falando agora, filho, é só Jesus, na causa da gente, né? É lógico, nós que estamos vivos, nós vamos intercedendo, né? Os anjos do Senhor, a Bíblia Sagrada fala que eles são espíritos ministradores. A Bíblia Sagrada não fala que nenhum anjo intercede para Deus. Gabriel e Miguel, né? Miguel é o príncipe de todos os anjos, né? É o que comanda, é o general. General não, é o capitão, né? É o capitão ali de todos os anjos. E Gabriel é o que está também ali junto com Deus. A Bíblia não fala que nenhum desses dois leva para Deus algum pedido. Tipo assim, olha Deus, olha lá para aquele homem, olha lá para aquela mulher, faz tal coisa. Os anjos não. Agora Gabriel, ele fala para Daniel assim: olha, né, você está sendo falado, você está sendo querido.
olha, as tuas orações foram ouvidas no céu. Quem que ouviu? Não só os anjos ouviram, mas Deus ouviu também, né? Por isso que Deus envia quem ali na cova dos leões? Você está numa cova de leão? Pode ter certeza que esses leões aí, através do anjo do Senhor, em nome de Jesus, eles vão dormir. Porque o único leão que tem que estar do teu lado é o leão da tribo de Judá. É o nosso Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Agora, os outros leões que estão ao derredor, e não ao redor, são aqueles que só rugem, irmãos. Mas não vai te machucar não, tá? E se eles não pararem de rugir para você, Deus vai entrar com providência na vida deles. Vai se preparando aí que você vai ver. Então a gente vê o trabalhar de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? E a gente vê hoje. Olha só, a proteção dos anjos de Deus nos dias de hoje também. Além da assistência geral que os anjos de Deus dão para os cristãos, e alguns acreditam que cada pessoa ao nascer tem parte de Deus um anjo de companhia. Irmãos, você não tem um anjo de companhia, você tem milhares de anjos de companhia. Você não anda sozinho. Esse anjo em si, solene, um anjo, é o próprio Cristo, tá? Mas nós, quando nascemos, existe uma legião de anjos de Deus nos defendendo. Você acha que o encardido queria que você nascesse? É lógico que não, porque ele sabia que hoje ele já imaginaria, essa pessoa vai nascer hoje e Deus tem um projeto na vida dela. Então ele tenta tragar a sua vida, ele tentou até hoje tragar a sua vida. E você está onde está, tem o ministério que tem a vida que tem uma família abençoada, por quê? Porque Deus está realizando o projeto dele na sua vida. Enquanto isso, muitas pessoas não tiveram a mesma força que você e nós tivemos, e o diabo, o encardido, está tragando a alma delas para o inferno. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que ser ministradores de boas novas, levar as boas novas. Irmãos, eu queria trazer uma palavra aqui que era para você sair daí do sofá e falar assim, ó, nossa, que bênção, né? Ou melhor, a palavra é uma bênção, mas a gente tem que aprender que existe algumas maneiras de se pregar a Bíblia Sagrada. Eu amo muito essa maneira expositiva, porque muitas pessoas não gostam de pregar expositivamente. Porque expositivamente mostra o pecado, que nós temos que fugir do pecado. Nós temos que fugir da aparência do mal. Expositivamente não fica falando assim, Deus vai te abençoar. Agora uma teologia esporádica, né? Uma teologia mais temática, mais versículos aleatórios, eu poderia pegar vários versículos aleatórios para dizer que Deus só vai te abençoar. E você vai ver eu falar da Bíblia e você vai, né? Mas irmãos, quando você prega expositivamente, Deus atinge em todo o plano da nossa vida o que Ele quer atingir. Ele quer nos mostrar que nós ainda vivemos num mundo pecaminoso. Ele quer nos mostrar que nós vivemos em meio aos demônios, mas vivemos em meio aos anjos dele. Deus quer nos mostrar que Ele repreende o pecador. Ele repreende o pecador porque Ele odeia o pecado, mas Ele não odeia o pecador. Porque se fosse assim, Ele já teria matado todos nós. Já teria me matado, né? Antes de a gente estar aqui, é lógico. Não é verdade? Então, irmãos, se prepare. Deus não te odeia. Se Deus ele dá um puxãozinho na sua orelha através de uma palavra, de um versículo, amém.
Só que do mesmo jeito que ele dá o puxãozinho, depois ele traz um bálsamo, um refrigério. E aí ele vem e nos abençoa. Por quê? Porque nós demos ouvidos à palavra. A palavra sagrada não faz você barganhar com Deus. Você não precisa pagar nada para merecer bênção de Deus, não. Foge de quem está falando para você pagar ou usar de malícia com a tua fé. Sai fora disso, irmão. Deus, ele é claro numa coisa: o que ele tem para nós é nosso e o homem nenhum vai tirar de nós. Ah, existe um espírito do gafanhoto devorador lá na sua casa. Mentira! Não existe não, irmãos. Quando você está em Deus, você é nova criatura, você é chamado de filho de Deus. Ah, mas se você não fazer isso, fazer aquilo, o espírito devorador, porque você não dizima, você não oferta, ele está comendo as coisas suas de dentro de casa. Irmão, Deus conhece o seu coração. Às vezes o que está acontecendo, o que acontece dentro do nosso lar, é Deus nos mostrando alguma coisa, nos apertando aqui, para a gente se encaixar aqui, para que Ele venha nos usar de uma forma diferente. Cuidado com algumas coisas que você ouve pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou até mesmo em algumas igrejas. Cuidado, irmãos. O importante é você seguir a Bíblia. É por isso que eu falo, aonde você for, a igreja que você está, tem Bíblia, leva uma Bíblia, você vai ver se está pregando a Bíblia. Mas não é versículo aleatório, porque se for um versículo aleatório, faz igual a pastora fez aqui, lê um versículo para cima, o versículo que era para ser lido e o versículo de baixo, pronto. Tá? É o que nós fazemos muitas das vezes. Ou a gente lê uma história inteira. Mas como os anjos aparecem na Bíblia cerca de 275 vezes, até mais ou menos ali, ou melhor, é de 275 e alguns historiadores dizem que até umas 300 vezes eles aparecem, com alguns outros nomes assim, tá? Então quer dizer que não tem como eu ler só um versículo, mas é uma pregação expositiva sobre os anjos. E os anjos vêm para nos abençoar, para aplicar bênçãos, uma palavra, um livramento, um ânimo, um up, né? Oh, levanta, acorda, né? E também vem para aplicar isso aqui, ó. Os anjos do Senhor, eles vêm para aplicar o juízo, tá? Eu vou finalizar aqui concluindo. A proteção dos anjos de Deus, irmãos, é em favor do povo. De quem? Do povo do diabo? Não. É em favor do povo que vive na bagunça, que vive jogando a vida fora, que vive contaminando as outras pessoas, que vive aí no meio da política e não se preocupa com Deus. Quantos políticos a gente não está vendo hoje pedindo para fechar as igrejas, né? Tirar o povo das igrejas, manda tudo para casa. Hoje em dia as igrejas, irmãos, são os lugares que mais as pessoas estão buscando refúgio, refúgio espiritual para alimentar a fé, fortalecer a fé, a esperança de um mundo melhor. É as igrejas que estão salvando muitas pessoas como é que se diz? Do suicídio, dos remédios, da depressão. Mas tem um monte de político aí pedindo para fechar as igrejas. Nós temos que orar, irmãos, uns pelos outros. Então queira Deus abrir os nossos olhos hoje em dia, tá? Queira Deus abrir os nossos olhos, para que nós possamos saber quem está ministrando em nossos ouvidos. São os anjos ministradores, os espíritos ministradores que Deus envia, ou são os espíritos do encardido, os espíritos de Satanás? Quem são as pessoas que estão falando em nossos ouvidos? São as pessoas que temem a Deus,
Ou são as pessoas que temem ficarem pobres se os irmãos pararem de pagar as contas dela. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Ou a gente ouve a palavra de Deus, ou algumas pessoas vão ficar ouvindo a palavra dos homens. Fuja da palavra dos homens. Ou coma, né? Não é ou, é ou. Coma a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Se fortaleça na palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Propague a palavra de Deus. E faça sempre a vontade de Deus. A pastora disse aqui uma coisa e eu vou tornar a repetir para a gente entender, para a gente não esquecer. Nós sabemos para onde nós vamos. Quando mataram Jesus e começaram a matar os cristãos, quando o rei fez aquela redoma para matar os cristãos, ele colocava os cristãos dentro e soltava os leões. E os leões saíam correndo, morrendo de fome, porque eles ficavam sem comer vários dias ali, e chegava lá e picotava os cristãos. Alguns cristãos assustados gritavam, corriam, mas a maioria, na hora de ver a morte de frente, até arrepio, sorriam. Por quê? Está sorrindo para a morte? Não. Está sorrindo para a vida que está lá no céu. Jesus prometeu uma coisa e ele disse: Pai, que todos aqueles que o Senhor me deu não se percam. Você não é um perdido, nem uma perdida, porque você é de Cristo. E nenhuma pessoa tem direito de falar nada ao contrário daquilo que Jesus já plantou no seu coração. Sorria. Quando uma pessoa for morar com Deus e você sabe que ela tem Deus, se alegre, porque ela não vai passar as aflições que eu e você vamos estar passando aqui. Ou melhor, vamos continuar a passar. Se por acaso você que está vendo esse vídeo, esse culto, está participando, e você acha que você está doente e tem medo de ser entubado, ou tem medo do câncer te matar, ou da AIDS te matar, ou de alguma doença te matar, olhe para o céu. Deus tem um lugarzinho para nós lá em cima. Deus tem um lugar para você lá em cima. Não tenha medo da morte. Nós temos que ter medo de não ganhar a vida eterna. Aí nós temos que ter o medo. Mas a morte para o cristão é salvação da nossa alma lá no céu. Tem muita gente brincando com Deus. E através de você, você vai levar as boas novas a outras pessoas. Em nome de Jesus. Existem anjos aí ao seu redor. Peso
sempre estendidas, meu Pai, pela vida e para a vida do teu povo, enviando os teus anjos, Senhor, para nos trazer uma boa nova do alto dos céus, nos trazer, Senhor, uma revelação, nos trazer, Senhor, uma ministração aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Envia os teus anjos, Senhor, para guerrear por nós, Senhor. Pai, nós oramos, intercedemos, Senhor, por todas as pessoas que estão no livro de oração, meu Pai. Intercedendo, Senhor, pelas pessoas que estão participando do culto, meu Pai, nesta quinta-feira, Senhor. Deus, em nome de Jesus, estamos orando, intercedendo pelas pessoas da igreja no lar, meu Pai, que estão abrindo as portas, Senhor, de suas casas, meu Deus, para o teu evangelho entrar, Senhor, para capacitar pessoas, para propagar também o teu evangelho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos intercedendo, Senhor, por aqueles que fazem aniversário esta semana, por aqueles, Senhor, que entraram no grupo, Senhor, agora nesta semana. Estamos intercedendo, Senhor, pela família de cada um. Estamos orando, intercedendo pelos filhos, Senhor, dos irmãos de alguns deles que estão, Senhor, até mesmo presos, encarcerados, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, envia teus anjos, Senhor, lá no cárcere, Senhor, e guarda, Senhor, os teus filhos, os teus escolhidos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, são pessoas, Senhor, que têm almas lá dentro, Senhor. Deus, em nome de Jesus, estamos orando por aqueles que estão internados, aqueles que estão em cama, Senhor, dentro de casa, meu Pai, aqueles que estão, Senhor, deprimidos, cansados, desistindo da vida, Senhor. Que o Senhor dê vida, que o Senhor dê fé, que o Senhor dobre a esperança deles, meu Deus, para que eles vejam, Senhor, o mundo espiritual que o Senhor tem trabalhar em favor deles através dos teus anjos, Pai. E um dia nós veremos esse mundo espiritual também, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Eu te agradeço pela minha esposa, minhas filhas. Eu te agradeço, Senhor, pelo meu lar. Eu te agradeço, meu Deus, pela nossa igreja, Assembleia de Deus, a IADEMP, a nossa igreja, a igreja no lar, meu Deus. Eu te agradeço pelos nossos irmãos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos, irmãos. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja com todos nós, e nós numa só comunhão dizemos amém, Jesus. Deus abençoe tu e o teu lar.